Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Ganharmos tempo. Pastor Carlos Alberto, pode vir aqui, meu querido. É conhecido nosso, não é a primeira vez que está em Uberlândia, e ele vai deixar aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Ele vem de Porto Velho e fala que o tempo aqui está bem agradável. Lá é muito mais quente do que aqui. Então, nós estamos muito felizes com a presença do amado. Se a igreja está feliz, querem dizer amém? Amém. Então vamos colocar de pé, receber o pastor que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Queridos, a paz do Senhor. Um prazer, uma alegria estar aqui novamente em Uberlândia, aqui no Templo Central, e rever o pastor Gerson Marcos. É um prazer, uma alegria, que Deus continue abençoando a sua casa, o seu ministério e a sua vida. Amada igreja, abra a sua Bíblia, aproveita que você está em pé. Abra a sua Bíblia no capítulo 3, vamos por um caminho conhecido nessa noite. Capítulo 3 de Eclesiastes. Vamos falar sobre o tempo e como é que Deus trabalha o tempo na nossa vida e qual a relação que nós temos com o tempo. E eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Externo a minha gratidão a Deus aqui também pela vida do pastor Evilásio, é meu cunhado. A minha irmã Georgiana está aí. Eles têm me acolhido e têm me tratado com muito carinho. Eu acho que eu já sou gordo, eu estou mais gordo aqui um pouquinho. Lá o negócio é bom, pastor Gerson. Lá é mesa farta lá. Deus abençoe e recompensa. O Deison foi almoçar lá esse dia. É uma bênção também. Queridos, capítulo 3 de Eclesiastes. Vamos ler até o versículo de número 8. Se o pastor Gerson Marcos nos autorizar, nós vamos ler de forma alternada. Pode, pastor? Diz assim, eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo, e assim sucessivamente até o versículo de número 8, amém? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Vamos colocar, pode sentar, queridos, mas não deixe de adorar o nome santo e eterno de Jesus. Na pessoa do pastor Gerson, também quero abraçar o pastor Álvaro Sanches, também nos recebe com muito carinho, e toda a diretoria. E abraçando eles, eu abraço também todos os nobres obreiros e pastores e a igreja de uma forma geral. Queridos, definição do tempo e a duração dos fatos. Nós vamos bem devagarinho hoje, para a gente, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, eu agradeço aí, para a gente ir manejando a palavra de Deus nessa noite. Definição de tempo é a duração dos fatos, é o que se determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as estações, as semanas, os séculos, os milênios. Existem dois tipos de tempo. Existe o tempo cronos, é o tempo que se pode mensurar. Daí vem a palavra cronômetro. Nesse tempo nós estamos sujeitos a ele. E há o tempo chamado kairos. Esse é o tempo de Deus. O tempo de Deus, o tempo para Deus, ele é um eterno presente. Deus não está sujeito ao tempo cronos. Porque a palavra de Deus vai dizer, na 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Deus, ele não está sujeito ao tempo cronos, nós estamos. Ele vive o tempo kairos. E dentro do aspecto tempo, existem 3 elementos que nos chamam a atenção. Falar de tempo passado, abra sua Bíblia aí, por gentileza.
Vamos ver aqui o que diz o tempo passado, o que a palavra de Deus fala acerca do tempo passado e como nós devemos nos relacionar com o tempo nessa fase passada aí. Filipenses capítulo 3, versículo 11 ao 14. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Filipos, capítulo 3, versículo 11 ao 14. Se você puder manusear a palavra. Para ganhar tempo, eu vou ler aqui e você acompanha. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem pessoas que vivem o passado. E Paulo, ele nos ensina a trabalhar o passado. Ele diz assim, olha, esquece o passado. Aí eu tropecei, eu caí, eu fui disciplinado lá em 1930, esquece isso. Numa crise lá em casa, entre eu e a minha esposa, ela falou uma palavra que me machucou, que me feriu. E até hoje eu guardo rancor, eu guardo mágoa, eu guardo um ressentimento. Paulo está dizendo assim, esquece isso. Aprende a trabalhar o tempo. Prossegue para o alvo. Tem traumas, tem experiências amargas que nós passamos e que nós ficamos presos a essas experiências. E Paulo está dizendo assim, ei, esquece isso. Tem momentos em que nós nos vemos dentro de casa e aí às vezes a conversa fica um pouco mais forte e alguém lança em rosto e diz assim, mas você fez isso lá no ano de 1985. Esquece. Vamos deixar para trás, vamos continuar caminhando. Vamos olhar para Jesus, deixa o passado no passado. Alguém quer até lançar em rosto algum erro nosso do passado, mas Jesus diz o seguinte, que Ele toma os nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento, e é o único mar que é proibido pescar. Então vamos deixar o passado lá atrás, e vamos nos orientar e obedecer o que Paulo está dizendo, irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Vai adiante, irmão. Fica preso a coisa pequena, não. Não fica preso às coisas que não edificam, não. Mas vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos para o tempo presente? Mateus 6, versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nunca se vendeu tanto ansiolítico, remédio para ansiedade, como tem se vendido nos dias modernos. Nós estamos ansiosos. Hoje é terça-feira, sim ou não? Tem gente já esperando a sexta-feira. Não vive a terça, não vive a quarta, não vive a quinta, e quando chega na sexta, não vive a sexta porque está aguardando o sábado. Vamos viver o dia de hoje, irmão. Porque amanhã não pertence nem a mim, nem a você. Vamos viver cada dia, a cada dia. Não vamos nos preocupar com amanhã. Não vamos ficar ansiosos, perturbados, enfermos com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. E o interessante é que o presente ele passa muito rápido. Eu me lembro do meu primeiro filho, hoje ele já está com 27 anos. E a gente reclama, às vezes até murmura. Porque a criança quando nasce, ela acorda de madrugada, a gente tem que acordar de madrugada com ele. Chora fora de hora.
A gente não dorme à noite. E aí a gente reclama, mas não aproveita o momento. Aí a criança vai crescendo, dá os primeiros passos, começa a quebrar alguma coisa, esbarra em algum objeto, e a gente acha ruim. Até reclama, bate no garoto, na criança, repreende, mas não curte o momento, não curte o presente, aquele momento. E aí se torna um adolescente e a gente não tem tempo para conversar com ele. Aí o tempo vai passando e ele se torna um jovem. Até que um dia a nossa filha, o nosso filho chega conosco e diz assim: pai, eu não sei se o senhor já percebeu, mas hoje é o último dia que eu vou dormir aqui na nossa casa, porque eu estou casando e amanhã eu vou dormir na minha nova casa. E a gente perdeu a oportunidade de conviver, de se relacionar, de dialogar, de amar, de ser cúmplice, de ter segredo, de se alegrar com a pessoa que a gente ama. Passou. Porque a gente tem dificuldade de trabalhar o tempo presente. Sabe o que é que eu faço de vez em quando? Não estou dizendo para você fazer, não. Eu digo o que eu faço. Acordo de manhã cedo, ligo para o meu chefe e digo assim: hoje eu não vou trabalhar. Ele diz assim: está passando mal? Não. Aconteceu alguma coisa? Não. É que hoje eu vou tirar para a minha família. Aí eu chego com o menino mais novo lá na cama e digo assim: filho, você não vai para a escola. Ele já dá um salto mortal e diz assim: meu pai é uma bênção. Eu tenho uma piscina de plástico lá na minha casa. Aí eu encho a bicha de água. Eu compro uma carne, pastor Gerson, e vou queimando a bicha. E coloco, eu não sei se os irmãos gostam aqui, mas eu coloco Samuel Mariano. Agora imagina, tomar banho de piscina de plástico na sua casa, com a família que Deus te deu, que você ama. As pessoas mais especiais na tua vida, comendo churrasco e ouvindo música sacra, Samuel Mariano, meu Deus. Se eu fosse você hoje, eu saía daqui e ia comer uma pizza com a sua família. Ia se alegrar, ia conversar. Porque amanhã talvez algum membro da nossa família não esteja presente. E a gente perdeu a oportunidade. A minha irmã está aí, ó. A gente congregou junto, lá em Porto Velho. E tem momento que eu olho na igreja, eu procuro ela. Porque bate a saudade. Mas ela já não está lá, pastor. A gente tem que aprender a trabalhar o tempo. A gente tem que aprender a viver o tempo na nossa vida. Porque hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos em outro lugar. E a gente deixa para trás amigos, companheiros de ministérios, pessoas que amamos, e fica a saudade. É o tempo presente. E quando eu não sei me relacionar com o tempo presente, eu trago prejuízo para a minha vida, quer ver? Por que tem adolescente grávida aí? Porque não é tempo de namorar. Por que tanta dificuldade aí? Porque não é tempo de se relacionar. Não é tempo de mexer com sentimento, isso é muito sério. É tempo de se dedicar a Deus, é tempo de servir a Deus, é tempo de estudar, é tempo de se dedicar à pesquisa. Depois o tempo de namorar vai chegar, mas tudo no seu tempo. E a gente sofre quando a gente quando a gente não sabe trabalhar o tempo na nossa vida. Hoje são... Que dia é hoje? 17 de outubro de 2017. Essa data nunca mais vai se repetir na história. Esse culto pode ter cultos melhores ou piores. Eu não sei se tem cultos melhores ou piores, mas esse culto em particular nunca mais vai se repetir. Então, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus e dizia assim: obrigado por estar aqui, Senhor, na tua presença.
Vamos adiante. Vamos para o tempo futuro. Tiago. Vamos aprender com Tiago aqui. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 15. Vamos ver aqui com Tiago. Como é que a gente se relaciona com o tempo futuro. Vamos lá. Eia, agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devir dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Às vezes a gente esquece. Eu vou deixar a igreja. Já falou com Deus? Eu vou deixar Uberlândia. Já falou com o Senhor? Já pediu autorização? Porque a gente não conhece o futuro, mas Ele sabe. Ele conhece. Eu vou abrir uma loja. Já perguntou para Ele se o projeto é de Deus? Se vai dar certo? Eu vou mudar de congregação. Vou mudar de denominação. Já falou com Deus? Para que eu e você não soframos com decisões precipitadas. Já conversou com o Senhor? Eu quero casar. E eu estou ansioso para casar. E casamento é resto da vida, sim ou não? É até a morte. E esse negócio de casamento não é revelação, não. É observação. Se interessou pela moça ou pelo moço. Aí vai lá na escola dominical com o coordenador e diz assim: eu quero saber se o fulano de tal é matriculado na escola dominical. Aí vai lá na tesouraria e diz assim: ei, eu quero ver a relação de dizimista, porque eu estou de olho aí numa moça e quero saber se ela é dizimista. Vem cá, fulana de tal, ela vem para o culto de doutrina? Ela obedece papai e mamãe? Sabe o que é isso? Não é revelação. É observação. Porque se a pessoa não respeita papai e mamãe, não vai respeitar o pastor e não vai respeitar você. E aí o teu futuro, você vai ter dor de cabeça. Você, jovem, moça, casar com quem não é dizimista, ei, chamar o devorador, só quem repreende esse demônio é o Senhor mediante a nossa fidelidade. Casar com uma pessoa que não é dizimista, ei, é dor de cabeça no futuro. Pensa bem. Os irmãos estão entendendo aí? Glória a Deus. Como é que Deus trata a nossa vida? Saber que Deus usa o tempo para tratar comigo e com você? Deus usa o tempo. Quer ver? O povo desobedeceu. Aí o Senhor suscita os babilônicos. O povo vai cativo para o estrangeiro. Quando o povo chega lá, os falsos profetas disseram: não desfaz a mala, porque Deus vai intervir e nós vamos retornar para a nossa pátria. Jeremias ouviu essa conversa e ele disse assim: ei, desfaz a mala, compra, vende, negocia, faz comércio, compra casa, porque essa disciplina é de 70 anos. Forte, né? Deus disciplina eu e você através do tempo. Quer ver? Murmuração no deserto, desobediência, rebeldia. Sabe o que aconteceu? Moisés mandou 12 espias ver a terra prometida. Foram espiar. 40 dias espiaram. De repente, eles retornam com relatório negativo, exceto Caleb e Josué. Eles queriam apedrejar Josué e Caleb. Eles queriam matar Moisés e Arão. O Senhor ficou chateado com isso. Sabe qual foi a disciplina do Senhor?
Ei, 40 anos andando no deserto, sem chegar no seu destino. Misericórdia. É forte, não é? Quer ver uma coisa que é forte? Vai ficar um pouco estreito aí. Olha só, Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca é muito tempo. Nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. O Senhor nos defenda, o Senhor nos guarde, o Senhor nos proteja, o Senhor seja compassivo comigo e com você, para que a gente não se encontre enquadrado nesse nunca prosperará. Eu estou falando sobre o tempo. Abra a sua Bíblia aí, 1 de Pedro. Por gentileza, 1 de Pedro. Os irmãos acharam 1 de Pedro? Então segura a benção da 1 de Pedro, aí você também vai para a 2 de Pedro, é bem pertinho. Quando Pedro escreveu a primeira carta, ele tinha uma maturidade. Para a segunda carta, a maturidade dele, ele já tinha outra maturidade, ele amadureceu. Ele cresceu espiritualmente. Vamos ver o que é que o tempo fez na vida de Pedro. Amém? Na 1 de Pedro, versículo 1, capítulo 1, diz assim: Pedro, olha como ele se apresenta. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó: eu sou Pedro, eu sou forte, eu posso, eu tenho condições, eu tenho capacidade, eu estudei, eu sou teólogo, eu sou bacharel, eu tenho formação, eu andei com Jesus, eu tenho estrutura, eu tenho alicerce firme. Vamos para a 2 de Pedro? O tempo passou. Vamos ver o que é que o tempo fez na vida de Pedro? O que é que Deus fez na vida de Pedro através do tempo? 2 de Pedro. Aí antes do Pedro ele coloca a palavra Simão. Simão no original quer dizer algo flexível, tal qual a vegetação na beira dos rios, que o vento bate e vai lá e volta. O tempo passou e agora ele não está dizendo eu sou Pedro, ele está dizendo assim: eu preciso de Jesus. Sem Jesus não dá. Não é mérito próprio. Se eu estou em pé, não é mérito meu. Foi Ele que me sustentou. Foi Ele que me guardou. Foi Ele que investiu. Foi Ele que me capacitou. Eu sou falho, eu erro como ser humano e eu sou necessitado das misericórdias de Deus. Olha que coisa linda o que o tempo fez na vida de Pedro. Mas vamos para a 1 de Pedro novamente. Vamos continuar o nosso exercício. E aí ele diz assim, ó: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó: eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou conferencista, eu tenho credencial de ministro. Vamos para a 2 de Pedro? Segunda de Pedro, antes do apóstolo, antes do título, antes da credencial, ele está dizendo assim: servo e apóstolo de Jesus Cristo. Sabe o que é que ele está dizendo em outras palavras? O tempo passou e ele aprendeu que ele não foi chamado para ser servido, ele foi chamado para servir. Que ele não tem autoridade, a autoridade é de Deus. Que ele não é dono de nada, quem manda, quem ordena é Deus. Nós somos mordomos, nós temos que servir ao Senhor.
com muita humildade, servir a igreja, servir uns aos outros, servir aos irmãos, com muito carinho, com muita disposição. Vamos para a 1 de Pedro. Versículo 1, ele continua: aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vamos para a 2? Capítulo 1, versículo 1. Olha como mudou. Na primeira ele diz assim, ó, aos estrangeiros. Na segunda ele diz assim, ó, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Na primeira ele não se identifica com o povo, mas na segunda ele se coloca no mesmo nível. E ele diz assim: nós somos salvos, nós somos irmãos, nós estamos no mesmo barco. A tua vitória é a minha vitória, a tua bênção é a minha bênção, a tua dor é a minha dor. Ele se identifica. Olha o que o tempo fez e faz na vida desse servo do... Será que Deus faz através do tempo isso comigo e com você, pastor Gerson? Vamos deixar o tempo, deixa Deus trabalhar o tempo na nossa vida. Deixa Deus trabalhar o tempo na tua vida. Deus trabalha conosco através do tempo. Interessante que as nossas tribulações, Deus coloca um limite nas nossas tribulações. Nós passamos por lutas, por aflições, por angústias, mas Deus coloca um limite. Quer ver? Abre a Bíblia aí. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Abra sua Bíblia aí, por favor. Olha como Deus é lindo. Ele trata conosco, trata. Nós passamos pelo estreito, passamos. Nós passamos por dificuldade, passamos. Nós passamos por tribulação, passamos. Mas olha como Ele trata o tempo. Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10. Ele diz, você vai ser atribulado. Só que eu já coloquei um limite, chefe. O Senhor manda te dizer que está te dando uma vitória, meu filho. Eu não te conheço, não sei o que está acontecendo na tua vida, mas Ele coloca um termo nesta noite e diz, a vitória é tua. Conta os dias, diz o Senhor. Deus coloca um termo, tanque de Betesda, paralítico, 38 anos. 38 anos, esquecido, abandonado, e de repente Jesus, em meio a uma multidão como essa, Ele vai de forma específica até ele e diz assim, quer ser curado, quer sair desse lugar, toma a tua cama e anda, leva a tua cama contigo. 38 anos, quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que já perderam a esperança, perderam a fé, fizeram uma promessa lá atrás, Deus falou contigo, com a tua família a respeito da tua parentela, mas até agora não aconteceu. Ei, escuta, Deus não se esquece. Pode passar 10, 20, 30, mas se chegar nos 38 anos, como aconteceu com aquele paralítico, Deus vai visitar a tua vida e a tua casa. Deus coloca um limite no nosso sofrimento. Ele conhece a nossa estrutura. Tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue, gastou tudo que tinha, foi nos médicos mais renomados, nos especialistas, os medicamentos melhores da sua época, nada resolveu. 12 anos de sofrimento, mas um dia Jesus ia passando por lá. Quem sabe Jesus não está passando por aí? Quem sabe Jesus não está visitando alguém? Depois de 12 anos, aquela mulher foi vitoriosa, porque ela tocou nas vestimentas do mestre, e aquele fluxo estancou, e ela recebeu a sua bênção. Deus nos trata, Deus permite algumas situações difíceis,
mas Ele se responsabiliza por mim e por você, e Ele coloca um limite no nosso sofrimento. Dado o momento do ministério de Jesus, Ele chama os discípulos e diz assim: entra no barco. Ele não dá opção, Ele obriga. A palavra de Deus é bem clara, Ele obriga, entra no barco. E os discípulos entraram. Ele sabia da tempestade. Ele não entrou no barco. Ele foi ao monte e passou a noite orando. E a tempestade se levantou. E eles passaram a noite inteira remando contra a correnteza, contra as ondas, em meio à escuridão, em meio ao vento, em meio à chuva torrencial. Se esforçaram, cansaram. Às vezes nós estamos vivendo momentos difíceis da nossa vida e a gente quer resolver por mérito próprio, por condições e meios próprios, não vai dar certo. O que eu tenho que passar, eu vou passar. E eu só vou sair no momento que Deus permitir. Às vezes nós reclamamos, ficar só um pouquinho estreito. A gente reclama que o culto passa 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Tem pessoas que estão no leito de enfermidade já faz 1 mês, 2. Tem pessoas que estão encarceradas que vão passar 10 anos atrás das grades. Nós temos liberdade, nós temos saúde. Nós podemos glorificar esse Deus. Nós podemos adorar o Senhor. Nós não temos tempo, nós estamos sem paciência para as coisas de Deus. Nós temos tempo para a rede social. Nós temos tempo para o Facebook, para o Zap. Nós temos tempo para TV paga. Nós temos tempo para o lazer. Mas o tempo destinado a Deus, que faz toda a diferença. Às vezes nós dobramos o joelho 15 minutos, 20, meia hora, e nós já ficamos impacientes. Já levantamos. A gente não consegue ler um capítulo da Bíblia por dia, o que não leva 5 minutos. Escuta com todo cuidado, com todo temor, com toda reverência, com todo respeito ao ministério aqui representado pelo pastor Gerson. Deus grita no meu coração nessa noite. Algumas pessoas que estão aqui precisam dar tempo para Deus. É questão de sobrevivência. Tempos difíceis estão se avizinhando, vão chegar, e talvez você não suporte. Então é tempo de descer, é tempo de se demorar na presença do Senhor, é tempo de orar. Abraão, quando foi visitado pelo Senhor acerca da destruição de Sodoma e Gomorra, ele estende a conversa, o diálogo, a confabulação com o Senhor. Senhor, ele começa a interceder em favor do povo. Se tiver 50, ele não, eu não vou destruir. E se tiver 45, e ele vai estendendo a conversa. E o Senhor parece que gosta, diz assim: se tiver 45, eu não destruo. E se tiver 40, também se tiver 40, eu não destruo. Se tiver 30, eu não vou destruir. Se tiver 20, eu não vou destruir. Irmãos, Deus quer que andarai, andei, cantorei, andei. A nossa rotina é muito corrida. A gente acorda e às vezes não tira. Sabe qual é o servo inútil? Quanto tempo ele tem que orar? 1 hora. Ei, vocês não puderam vigiar comigo 1 hora sequer. Quando eu oro 1 hora por dia, eu estou fazendo o papel de servo inútil. E é por isso que tem muita dificuldade na minha casa. E é por isso que os problemas chegam e a gente não sabe resolver. E não tem sabedoria, não tem direção de Deus. Porque nós estamos sem tempo para Ele. Se demora mais na presença.
Fica mais um pouco como ficou Abraão. Alguém está em perigo. Alguém precisa da tua intercessão. Alguém precisa do teu clamor. Alguém precisa das tuas lágrimas. Intercede, chora, clama, pede. Tempestade em alto mar. Mas a palavra de Deus diz, porque Ele coloca termo no nosso sofrimento. Quando eles estavam desesperados, perto da 4ª vigília da noite, porque o judeu divide a noite em 4 vigílias, de 18 às 21, de 21 às 24, de meia-noite às 3 e de 3 às 6 da manhã. Perto da 4ª vigília, Jesus veio andando sobre as ondas do mar da Galileia e veio em direção ao barco e disse: mar que te aquieta, vento para. Eu não sei quanto tempo você está vivendo essa situação. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo. Eu não sei se você está na 1ª vigília, na 2ª, na 3ª. Uma coisa eu sei: Jesus vai chegar na tua vida na 4ª vigília. Jesus vai entrar com providência, vai operar milagre, vem em teu socorro, vem em teu auxílio. Ele não te esqueceu e Ele vai entrar com providência, vai pelejar pela tua vida e vai te dar vitória. Quer ver como Deus coloca termo ao nosso sofrimento? Eu estou na Bíblia Sagrada, Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento. Que coisa linda isso, irmão. Quando Deus quer nos repreender, quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Ele, a palavra de Deus, o salmista está dizendo assim, ó: porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. Vírgula. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E tem noite na nossa vida, na nossa história, irmãos, que parece que é interminável. Noites escuras, noites tenebrosas, situações que eu e você passamos e até desesperamos da vida, mas o Senhor manda te dizer o seguinte: essa noite não é eterna, essa noite vai passar e Deus vai transformar o teu choro, o teu pranto, a tua dor, o teu sofrimento, Ele vai transformar em alegria. Ele vai te dar vitória. Eu quero profetizar de olhos abertos dessa noite sobre a igreja amada do Senhor. A noite pode ser longa, o choro pode durar toda a noite, mas o sol da justiça está raiando e vai te alcançar, e vai mudar este cenário, esta situação, e Deus vai te dar vitória, sim. Deus é tão lindo, irmãos, que quando Ele quer nos dar vitória, Ele faz parar o tempo. Ele para o tempo para nos dar vitória. Josué, na campanha de conquista da terra prometida, estava pelejando e necessitava de luz do sol. Era necessário vencer os inimigos. E ele vai ser ousado e atrevido. Ele vai dizer assim: sol, para. Tu não vai te pôr hoje, enquanto eu não vencer os inimigos do povo de Deus. E o sol parou. Mas alguém pode dizer assim: não foi o sol que parou, foi a terra. Irmãos, eu fico com a Bíblia Sagrada. Porque o homem é assim. Estados Unidos fizeram uma pesquisa, 800 cientistas
chegaram à conclusão que o café é cancerígeno, faz mal para a saúde. Isso em 1980. Depois de 10 anos, milhares de cientistas fizeram outra pesquisa e chegaram à conclusão que o café é benéfico para a saúde. O homem não sabe de nada. Quem fez o sol foi Deus. Quem fez a terra foi Deus. Quem fez as leis da gravidade foi Deus. As leis da física foi Deus. É Ele que manda, é Ele que ordena, é Ele que faz. E a última palavra é dele. Se Ele quiser parar o tempo para te dar vitória, Ele vai parar. Ele vai fazer o impossível, Ele vai operar milagre, mas Ele vai te dar vitória. Agora, uma coisa que me chama a atenção foi o que Abacuque, como ele se relacionou ao tempo. E isso me preocupa, porque ele diz lá, no capítulo 13, versículo 2: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Sabe o que é que Abacuque estava dizendo? Muitos de nós, Senhor, vamos cansar. Muitos de nós que participavam de vigília não vamos participar. Que fazemos culto ao ar livre, não vamos fazer culto ao ar livre. Que evangelizávamos, nós não vamos evangelizar, nós vamos cansar. Nós vamos perder o primeiro amor. E preocupado com isso, ele vai exclamar: Senhor, aviva. Aviva a tua obra na minha vida. No meio dos anos, o tempo vai passar, mas não deixa essa chama se apagar. Não deixa esse amor pelas vidas, não deixa desfanecer. Não, Senhor, continua operando na minha vida. Eu quero ser fervoroso, eu quero continuar orando, eu quero continuar lendo Bíblia, eu quero continuar jejuando. O tempo vai passar, eu vou ficar velho, vai chegar a minha velhice, mas eu quero continuar sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Interessante, irmãos, é que em Eclesiastes 3, o Senhor diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, e assim sucessivamente. Agora abra sua Bíblia no capítulo 9, versículo 8, do mesmo Eclesiastes. O mesmo Salomão que disse no capítulo 3, há tempo para tudo. No capítulo 9, no versículo 8, ele tem uma recomendação para mim e para você. Ele vai dizer assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Se for tempo de guerra, seja crente. For tempo de paz, seja crente. Tem o que comer na mesa, seja crente. Não tem o que comer, continue crente. Eu estou empregado, seja crente. Eu estou desempregado, seja crente. Eu estou enfermo, seja crente. Eu estou com saúde, seja crente. Está indo tudo bem, seja crente. Olha, o vento tocou o contrário e agora eu estou no aperto, continue crente. Independente da situação, independente das condições, independente dos aspectos, dos cenários, o Senhor está dizendo para mim, para você: não espere tempo fácil ou tempo difícil, mas continue com as tuas vestimentas limpas, embranquecidas no sangue do Cordeiro de Deus, e nunca falte o azeite da alegria do Espírito Santo sobre a nossa vida. Com a permissão do pastor Gerson, posso orar? Vamos colocar em pé, queridos.
É o tempo. Se eu não souber trabalhar o tempo, eu vou passar que nem o povo lá no deserto. 40 anos andando sem destino, sem chegar na vitória, sem conquistar a promessa, sendo corrigido por Deus. 70 anos no cativeiro, misericórdia. Mas essa dor, esse sofrimento, essa luta que você passa, Deus já colocou um termo. Deus já colocou um fim. Deus estabeleceu um limite. Deus manda te dizer: conta os dias. Sou Deus fiel e verdadeiro. Não sou homem para que minta. Escuta o que o Espírito Santo de Deus está gritando no meu coração. Eu já estou de cabeça branca, não está para estar conversando fiado no altar da casa do meu Deus. Para algumas pessoas que estão aqui no meio dessa multidão, um tempo, um novo tempo, o tempo de cantar vai chegar. E não vai demorar. Deus vai mudar cativeiro. Deus vai mudar situações. Deus está trabalhando em teu favor. Espera só um pouquinho. Segura aí. Não retrocede. Não olha para trás. Não abandona o barco. Ei, não tira a mão do arado não. Está difícil, mas o Senhor é na tua vida em todo o tempo. Tem alguém para Jesus nessa noite que não é crente, que está afastado, e já faz tempo que você está afastado? Eu quero orar por você. Saia do seu lugar. Se você não quiser sair do seu lugar, me dê um sinal que eu vou até você. Ou eu peço para alguém ir até você, mas eu preciso orar nessa noite pela tua vida. Tem alguém nessa noite? Tem alguém? Dê um sinal, por favor. Alguém perguntou assim: Senhor, qual é a duração da eternidade? E ele foi dormir. E naquela noite ele teve um sonho. Ele viu uma pedra maciça, um quadrado perfeito de 1 quilômetro de cada lado. E um pássaro vinha de ano em ano e passava o bico naquela pedra. E uma voz disse para ele: quando esse pássaro conseguir corroer todo esse bloco de pedra maciça com seu bico, terão decorrido na eternidade 1 segundo. É muito tempo. Tem alguém? Eu não tenho mais tempo, pastor. O chefe chegou aí já. Eu vou só orar. Alguém quer receber oração? Quer sair do seu lugar? Alguém que está passando por tempestades, por lutas, por dificuldades no ministério, na sua casa, no seu trabalho. Só você sabe o que você tem enfrentado. E você tem pedido a Deus: Senhor, passa esse tempo. Abrevia esse tempo. Me ajuda, Senhor. Faz mudar o tempo. Eu quero dizer uma coisa para a senhora, que o Espírito Santo grita no meu coração. É essa senhora mesmo. O vento que bate contrário é o mesmo vento que bate favorável. Se prepare, porque Deus vai mudar o sentido do vento. O mesmo vento que bate contrário, pastor Álvaro Sanches, contra a nossa vida, é o mesmo tempo que vai, é o mesmo vento que bate favorável, colocando tudo em seu devido lugar. Não se desespere, continue firme na presença do Senhor. Confie no Senhor, confie no Senhor. Ele está no controle, Ele é o Senhor do tempo.
Ele já sabe o dia de amanhã, Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe da alegria que vai chegar no teu coração, porque a noite pode durar, minha filha, o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã. Você pode estender sua mão para cá sem ir e sem contenda, com a permissão do pastor. Deus eterno, Pai de Jesus, Pai da eternidade, há tempos difíceis, tempos complicados que nós atravessamos, que até desesperamos da vida, e te questionamos, Senhor, Senhor, até quando? Até quando, meu Deus? Faz quanto tempo? Essa promessa é antiga. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. E eu quero profetizar em nome de Jesus um novo tempo. Um tempo não de pranto, de choro, de desespero, de angústia, não um tempo de sofrimento, mas um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de vitória, um tempo de bênção, um tempo de conquista na tua casa, um tempo de reconciliação, um tempo de prosperidade, um tempo em que o Senhor vai pelejar por você e pelos teus, e vai colocar tudo em ordem. Recebe essa palavra profética em nome de Jesus. Seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré. Queridos, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua paciência, obrigado pastor Gerson, obrigado pastor Álvaro pelo carinho, pela oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus para esse povo tão abençoado. Deus abençoe.